com a faca nos dentes. E com sujo, o que máximo. O que fosse, se tivesse que fazer, pisar, cotovelado, o que tivesse que dar, e olha que eu nunca fui um jogador assim. Sim. Sujo ao máximo. O que eu tivesse que fazer é pisar, dar cotovelada. Vocês ouviram, né? Vou voltar de novo, tá? Faca nos dentes é normal. E olha a sequência. Agora, eu acredito que esse momento aí que o Felipe Luiz estava falando lá no podcast, foi no Charla, né? É muito aquele papo de podcast, aquela resenha de podcast. Obviamente que ele estava contando de situações e experiências reais que aconteceram dentro do bastidor esportivo, mas sempre tem aquela pitada de resenha. Isso não faz do cara o técnico que vai ser hostil com os seus adversários. Palmeirense Neto sai em defesa de Felipe Luiz após Tricolor afirmar que o mesmo pode ser desleal no jogo de hoje. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Sentimento Tricolor, com algumas declarações de Felipe Luiz, onde ele afirma que batia nos jogadores para valer, na época que atuava na Espanha. Do tricolor André, ele não duvida nada que Felipe Luiz possa pedir aos jogadores do Flamengo para ser desleal hoje também. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Então, vamos para o conteúdo e no final a gente faz a nossa análise. Vamos falar um pouquinho também sobre o Campeonato Carioca. E eu queria chamar a atenção para vocês aqui ao que os tricolores aí, né, estão comentando em relação ao Felipe Luiz. Isso porque o colega lá do Sentimento Tricolor, ele puxou um trecho de uma entrevista do Felipe Luiz, do técnico do Flamengo, falando sobre os bastidores do futebol, pancadaria e tudo mais. E ele colocou o técnico Felipe Luiz como um cara que talvez possa incitar algum tipo ali de comportamento mais hostil por parte da equipe do Flamengo. Eu vou colocar aí o vídeo do Dezão. Lembrando, pessoal, que os vídeos aqui, eles fazem parte de uma resenha. Não é pra menosprezar. Não é pra ir lá no canal do cara xingar, pelo amor de Deus, né? A galera daqui não faz isso. Eu sei. O pessoal que assiste o vídeo aqui não faz isso. A galera daqui é tudo do bem. No máximo vai lá, vai dar uma resenhinha. Vai falar assim, dito isso, Dezão, 3-0 pra gente. Flamengo campeão. Vai ter a resenhinha. Vai ter a resenha. Eu sei, mas tudo bem. A resenha faz parte, pô. Eu tenho certeza que ele entende também. Então eu vou colocar aí e vocês me falam o que vocês acham sobre isso. Eu vou colocar minha opinião também. Eu também não posso soltar o vídeo do cara aqui, né, e ficar, o que vocês acham? É fácil fazer vídeo assim, né? Não, eu vou colocar também a minha opinião depois do vídeo. Bora lá, créditos pro Sentimento Tricolor. Eu vou te mostrar o que o atual técnico do Flamengo, Felipe Luiz, fazia em sua época de jogador. Será que o comportamento que ele tinha como jogador mudou agora, como treinador? Será que o que ele fazia dentro de campo, ele não pede para os atletas dele fazer? Ou será que ele tem a mesma narrativa que o Simeone tinha com ele? Será que agora ele, como treinador, ele tem com seus atletas? Bom, vamos ouvir. Com a faca nos dentes. E com sujo, o que máximo. O que fosse, se tivesse que fazer, pisar, cotovelado, o que tivesse que dar, e olha que eu nunca fui um jogador assim. Sim. Sujo ao máximo. O que eu tivesse que fazer é pisar, dar cotovelada. Vocês ouviram, né? Vou voltar de novo, tá? Faca nos dentes é normal. E olha a sequência. Faca nos dentes. E com sujo, o que máximo. O que fosse, se tivesse que fazer, pisar, cotovelado, o que tivesse que dar, e olha que eu nunca fui um jogador assim. Sim. Ele falava que não era um jogador assim, mas se tivesse que pisar sujo ao máximo, cotovelada, ele ia fazer. Aí eu lembro que um jogo eu falei assim, cara, hoje eu vou acabar, eu vou matar ele, mano. Eu pensei nisso. Aí... Ele tá se referindo aqui ao Messi, tá? Foi um determinado jogo que ele falou que queria matar o Messi. Lá pelo 30 do primeiro tempo, eu já tinha dado umas 5 porradas nele. Todas querendo, toda pisão e não sei o que, não tinha VAR. Já tinha pisado aí, eu ia marcar ele assim de costas. 4 porradas no Messi. Pisão, pisada. Presta atenção.
Eu ia, segurava o braço dele, beliscava o braço dele. Assim, sujeira mesmo, sujeira. Sujeira. E aí, na última, 35, 40 do primeiro tempo... E ele quieto. Quieto, não falava nada. Aí lá pela última bola do primeiro tempo, assim, não, a última que eu falei assim, não, essa, não, eu não quis bater nele. Quando eu não quis bater, quando eu não quis fazer nada, o Daniel bate o lateral, tal, não sei o que, a bola, ele dá um passe por cima pro Messi. E aí eu só escuto o Simeone, dale! Aí eu pensei, pra dar, então, puf, dá uma solada no joelho dele, eu vou expulso. Solada no joelho do Messi. Isso é porque ele não queria bater. Mas aí o Simeone gritou, dale! Então já que é pra dar, toma solada no joelho. Do Lionel Messi. 3 jogos, quase me matam lá na Espanha. Lá. Agora é outro caso. No Atlético, a gente foi jogar contra o Real Madrid. E tava o Agüero, o Forlan, tal, aquele time, né? E aí o Agüero falou pra mim, Felipe, se você dá uma chegada nele, ele se perde, ele sai do jogo e tal. Então, na primeira, assim, você dá uma chegada e fala da mulher dele. E tal. E aí... Famosa pelada, né? Aí eu cheguei lá e pau, e a tua mulher, não sei o que e tal. E comecei a xingar ele e falei o nome dela. E, cara, ele olhou pra mim assim, ele ficou, sabe... cabisbaixo, aquele jogo marquei, bati nele o jogo todo e tal, e realmente ele não foi bem. Mas eu cheguei em casa, cara, eu me arrependi tanto, assim, então, Di Maria, me desculpa, cara, me desculpa. Me desculpa por ter feito isso, peço perdão. Nessa aí ele pediu perdão. Eu não sou contra não, tá? Eu não sou contra, eu não sou inocente. Isso existe no futebol, sempre vai existir. Provocação, ai André, mas vai falar da mulher do cara? Irmão. A gente já cantou musiquinha pro Júlio César. Isso faz parte, irmão. Futebol raiz. Isso aí faz parte. Ele se arrependeu, pediu desculpa. Mas tá aí. Como vale tudo dentro de campo. Aí, mano. Vocês viram aí? Na moral, o que eu acho a respeito disso? Mano, eu acho que todo futebol, todo bastidor, ele tem essa pitada. Vocês acham que o técnico do Corinthians vai falar pra fazer o que hoje no jogo do Palmeiras? Segura os caras a qualquer custo. Dali a pouco os caras vê o Vitor Roque descendo sozinho. Só tem um zagueiro. Se passar aquele cara, fica frente a frente no gol. Você acha que o zagueiro do Corinthians vai fazer o quê? Vai fazer um carinho? Fazer uma massagem no cara? Não. Não vai. Agora... eu acredito que esse momento aí que o Felipe Luiz estava falando lá no podcast, foi no Charla, né? É muito aquele papo de podcast, aquela resenha de podcast. Obviamente que ele estava contando de situações e experiências reais que aconteceram dentro do bastidor esportivo, mas sempre tem aquela pitada de resenha. Isso não faz do cara o técnico que vai ser hostil com os seus adversários. Óbvio que todo técnico... é o seguinte, se tiver que fazer um pênalti por um gol, faça o pênalti. Se você for ver que o cara for fazer o gol, faça o pênalti. Vai ter isso. Pelo menos ainda tem uma chance no pênalti do goleiro, ou do jogador errar. Mas eu não acho que seja um cara que vai incitar qualquer tipo de violência em campo. Tá? É um clássico muito batido, gente. Geralmente são clássicos feios de assistir. Palmeiras e Corinthians também vai ser muito batido. Ninguém vai chegar lá acariciando. Tá ligado? Eu acho que isso daí é resenha de podcast. Não creio que o Felipe Luiz seja esse cara que incite isso, não. Dito isso, Neto, qual o seu palpite? Vai ser um jogo difícil. E eu tenho 2 placares aqui. O primeiro placar, uma vitória do Flamengo. Certo? Por um gol de diferença só, então pode ser 1-0, 2-1. E o segundo placar, um empate com o título para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Isso aqui é um palpite, tá? Se você for torcedor, de repente, do Fluminense, não fica bravo com o que eu tô falando. É muito difícil cravar alguém campeão. Eu cravei o jogo do Palmeiras 3-0 porque eu sou palmeirense. Então eu tenho que ter essa confiança. Mas vocês viram que eu falei pra vocês, tirando o clubismo de lado.
Eu acredito que o Flamengo vai ser campeão, mas não vai ser um jogo fácil pro Flamengo. Tá? Pode ser até surpreendido. Libertadores Sub-20, Neto. O que você acha? Eu já falei ontem. Pra mim é 50-50. Eu vi um... Então é isso aí, galera. O link do canal Sentimento Tricolor e também Opina Porco ficarão na descrição como forma de créditos. Tanto o André, assim como também Neto, dos seus respectivos canais, fizeram uma análise aí com relação a essas falas que Filipe Luís concedeu em entrevista ao Charla Podcast, né, enquanto ele atuava como jogador de futebol na Espanha. Então ele revela algumas situações que viveu naquela temporada que ele jogava na Europa, né? Algumas declarações dele muito forte, ele afirmando que o seu treinador pedia para ele bater nos atletas de qualquer forma para assim desestabilizar os jogadores e os atletas saírem do normal e não conseguissem atuar em alto nível. Essas declarações foram trazidas para o canal Sentimento Tricolor, onde André deu a sua opinião e afirmou que se Filipe Luís fazia isso como jogador, por que não fazer também como treinador? Então, essa foi a opinião dele, né, depois da declaração de Léo Pereira em entrevista coletiva. Para quem não acompanhou, Léo Pereira afirmou que o Fluminense batia muito, né, e isso poderia prejudicar a partida e que o Flamengo entrava para jogar bola. Então, André faz um paralelo aí com relação a essas declarações, pega um trecho de Filipe Luís enquanto ele atuava no Flamengo. Naquela ocasião ele era jogador do Flamengo, hoje é treinador, e faz essa análise acerca de qual time é mais desleal, né? Para ele, se Filipe Luís já fazia isso antigamente como jogador, pode muito bem pedir para que os jogadores do Flamengo sejam desleais. E no próprio vídeo dele, ele traz alguns lances aí do Flamengo, onde jogadores fazem faltas muito rígidas de acordo com ele e não leva nem amarelo. Então vamos deixar o link aí desse vídeo do canal dele para vocês acompanharem toda a análise que ele faz e cada um tomar a sua opinião. E o torcedor palmeirense Neto também deu a sua análise, opinião com relação a tudo isso. Para Neto, eu acho que ele determina que o Filipe Luís, por mais que tenha cometido faltas duras, e que foi uma afirmação dele na entrevista, não acredita que Filipe Luís faça isso nos dias de hoje, peça para que os jogadores do Flamengo batam, peçam para que os jogadores do Flamengo sejam desleais nas partidas, né? Um próprio torcedor rival fazendo essa análise, né? A gente que é flamenguista pode até analisar com a emoção, dizer que jamais Filipe Luís faria isso, mas a análise de Neto é perfeita. Filipe Luís contou algumas situações de como era quando jogador. Então isso não quer dizer que ele vai trazer isso para o seu dia a dia no Flamengo, não vai que vai fazer com que os jogadores do Flamengo sejam desleais nas partidas, principalmente no clássico de hoje, né? Então vamos também deixar aí o link do canal Opina Porco para também vocês acompanharem a fala completa de Neto. A nossa opinião também é a mesma com relação ao que Neto falou. Eu, como torcedor flamenguista, né, e pelo que Filipe Luís já entregou desde outubro do ano passado, não vejo o Flamengo sendo desleal. É claro que alguns jogadores têm um excesso muito grande de faltas, um deles é Pulgar, e isso é um problema que o jogador precisa resolver, não só na época de Filipe Luís, mas antes mesmo ele sempre foi um jogador que chega forte e às vezes comete faltas para amarelo. Então, realmente, eu concordo que é mais um problema de um jogador e não Filipe Luís. Tanto é que antes, Pulgar também já cometia muitas faltas e era criticado por levar muitos cartões amarelos. Então, você já pode chegar a participar, deixar a sua opinião também acerca desse assunto. Link do canal Opina Porco e também Sentimento Tricolor na descrição como forma de créditos.